Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Nós precisamos a cada dia entregarmos o nosso coração das mãos do Senhor. É por isso que a cada manhã nós nos levantamos e entendemos que a nossa primeira responsabilidade é renovar com Deus o nosso compromisso de amá-lo e de servi-lo, agradando a Deus, servindo ao Senhor, amando com todas as nossas forças. A cada dia nós teremos mais e mais bênçãos de Deus sendo derramadas sobre cada um de nós. Deixo com você também uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 55, onde a Bíblia diz o seguinte: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Salmo 119, o versículo 55. Nós precisamos nos lembrar do que é sagrado em todo e qualquer momento. Até a noite, sonhando, nós quando nos lembramos ou pensamos, o nosso pensamento precisa ter um sentimento e reconhecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vivendo dessa forma, nós teremos uma vida blindada pelo céu, fortalecida pelo Senhor, para que nós possamos alcançar a vitória. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã, convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, o versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Depois de um período de alta reforma, mudança e envolvimento do povo a cada vez mais amar a Deus, chegou o momento do rei Ezequias fazer um convite a toda a nação para que mais uma vez, depois de muito tempo, eles pudessem se apresentar diante de Deus no santuário, oferecer sacrifícios, apresentar as suas ofertas, mas cada adorador teria a alegria de abrir o seu coração diante do Criador e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Agir dessa forma era agir de forma corajosa. O rei Ezequias não sabia qual seria a resposta de toda uma nação que durante tanto tempo tinha menosprezado a vontade do Senhor. Mas nesse momento, entendendo como líder a responsabilidade de convocar toda uma nação para que mais uma vez servisse e amasse ao Senhor e recebesse a bênção de Deus, ele os convida para que juntos pudessem participar da cerimônia mais significativa religiosa deixada por Deus para os seus filhos. A escravidão do pecado perde o seu valor a partir do momento em que Jesus Cristo morre na cruz. Nós cremos no seu sacrifício e nos colocamos em suas mãos. O cronista nos afirma que nesse momento em que o rei Ezequias solicita a Deus a bênção do Senhor, o perdão do pecado do seu povo, Deus aceita o pedido de perdão do povo, oferece o perdão e traz a libertação para as suas vidas. A carta escrita pelo rei Ezequias, enviada para as tribos, tanto para a região sul como para a região norte, tinha o objetivo de chamar todo o remanescente a vir a Jerusalém adorar ao Senhor. Era uma ocasião especial, era um momento de celebração, onde povos há quanto tempo não mais tinham se encontrado teriam a alegria de mais uma vez de se encontrar e comungar com Deus e adorar ao Senhor. As tribos de Efraim e Manassés eram uma das únicas tribos que ainda não tinham sido deportadas para o cativeiro. Elas conseguiram se manter no seu devido território, nas suas cidades, mas o rei Ezequias também convoca todas elas para que pudessem participar dessa grande celebração ao Senhor. A obra de limpeza e santificação do santuário naturalmente começava no 14º dia e se concluía no 16º dia. Mas em casos de emergência, a lei permitia que no segundo mês, no 14º dia, se celebrasse também a Páscoa do Senhor. E é exatamente isso que acontece no período do rei Ezequias. Pelo fato da purificação, da limpeza e da santificação do santuário, a cerimônia da Páscoa, tão significativa para o povo do Senhor, aconteceu no 14º dia do segundo mês. As cartas enviadas pelo rei Ezequias correram aos 4 cantos do território do povo do Senhor, desde Berseba até Dan. Todas as pessoas foram informadas a respeito da cerimônia da Páscoa.
Cada pessoa teria nas mãos a oportunidade de ir a Jerusalém adorar ao Senhor. E nesse encontro teriam a doce alegria também de poder encontrar os seus queridos amigos e irmãos e mais uma vez voltar à mesma comunhão com o Senhor. Como nós podemos ler no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando, o restante que sobrou, nesse período em que as cartas foram emitidas pelo rei Ezequias, as tribos do norte de Israel já tinham sido aprisionadas pelo rei da Síria. Tiglat-Pilser III já tinha vindo contra o lado do norte de Israel e tinha tomado as cidades de Gileade, Naftali e toda a Galileia. Além disso, também já tinha levado os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. O pequeno remanescente que tinha sobrado era uma oportunidade dada por Deus para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e mais uma vez se voltar para o Senhor. Era um ato de graça, era um ato de compaixão. Cabia a cada um entender o plano de Deus para as suas vidas. Segundo Crônicas, capítulo 30, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés e até Zebulon, porém riam-se e zombaram deles. Era uma oportunidade que cada israelita tinha nas mãos de poder mais uma vez se reconciliar com o Senhor. Mas quando receberam as cartas do rei Ezequias, que era um chamado de Deus para mais uma vez voltar a uma vida de comunhão com Deus, abrir os seus corações, confessar os seus pecados e mais uma vez reatar uma vida tão pessoal com o Senhor, não foram todas as pessoas que creram e aceitaram esse convite. Muitas delas rejeitaram o convite do Senhor e passaram a escarnecer, sorrir, zombar dessa atitude. E não foi Israel num todo que reatou a sua aliança com o Senhor. Os sacerdotes que nessa época foram convocados pelo rei Ezequias para servir ao Senhor dentro do santuário, eles passaram a reconhecer que toda a preparação que eles tiveram para esse momento não foi suficiente. E eles colocaram a mão na consciência e compreenderam que eles deveriam ter feito muito melhor. Se eles não tivessem vivido uma vida tão longe, relapsa com Deus, eles não teriam chegado a uma vida tão degradante espiritual como o povo do Senhor chegou. Foi diante de Deus, com seus corações abertos, aqueles que aceitaram o convite, ao ver os cordeiros serem mortos, reconheceram que no futuro um dia Jesus Cristo viria na cruz do Calvário para morrer na cruz do Calvário, para dar o direito à salvação a todo pecador. É somente através do sangue de Cristo, é somente através de Jesus. Sem Ele nós não temos a menor condição de alcançarmos a salvação. E através do sangue de Cristo, diante dos sacerdotes, diante de toda uma nação, que a vida espiritual de um povo foi aceita e renovada diante de Deus. Algumas pessoas que tinham viajado de uma região muito distante a chegar a Jerusalém, elas não conseguiram, no decorrer de todo o percurso, seguir todas as leis determinadas por Moisés de purificação, que eram leis cerimoniais, para que eles pudessem, no momento da adoração, da cerimônia da Páscoa, da morte do Cordeiro, eles estivessem habilmente preparadas para participar daquele momento. Mas mesmo sem o devido preparo necessário que a lei pedia para que eles pudessem participar, mesmo assim o rei Ezequias clamou a bênção de Deus, pediu o perdão do Senhor, pediu para que ele recebesse todo adorador e que cancelasse o pecado de todo aquele que tinha transgredido as leis de Deus. Deus ouviu a oração do rei Ezequias, Deus perdoou o pecado do seu povo e Deus se manteve presente em toda a cerimônia da festa da Páscoa. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance, o Deus que nós servimos é o Deus do amor. Ele almeja nos salvar. Ele está com os seus braços abertos como o pai do filho pródigo permaneceu até o seu filho voltar para casa. Mas nós jamais devemos nos esquecer, o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ele não tem concessão com o pecado, ele ama o pecador, mas não aceita pecado em nossa vida. É por isso que nós precisamos a cada dia recorrer aos seus braços, pedir perdão, abrir o nosso coração e receber a salvação que vem exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Como o povo do Senhor que vivemos nessa época, como sendo o povo remanescente de Deus, nós não podemos ser apenas teóricos nas palavras,
Nós precisamos viver as palavras que nós proferimos, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Se nós falarmos e não vivermos as verdades que o Senhor deixou para nós, a nossa fala irá perder completamente o valor. Todo aquele que se humilha, confessa os seus pecados, busca viver uma vida arrependida diante de Deus, Deus está com os seus braços abertos para nos receber. Não existe alguém que tenha ido tão longe que não possa ser alcançado pelo Senhor. Mas o orgulho pode impedir de alguém reconhecer os seus pecados, as suas sujeiras e não buscar ao Senhor. Portanto, esse jamais poderá ser alcançado pelo Senhor. Mas aquele que confessa os seus pecados, abandona, esse será achado pelo Senhor e o seu nome será escrito no livro da vida. É por isso que nessa manhã eu quero convidar a você, somente indo ao Senhor, somente abrindo o nosso coração, somente nos submetendo ao nosso grande Deus, é que nós iremos alcançar a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.